Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós lemos um texto no início do trabalho, e é sobre esse texto que eu quero lhes falar nesta noite, sobre o texto de Gênesis, essa situação em que Abraão é visitado por alguns homens, anjos, seres angelicais, e a eles são revelados algumas verdades, alguns aspectos interessantes. Nós queremos discorrer nesta noite. Eu não vou reler o texto, porque nós já fizemos a leitura, e a minha intenção é expor esse texto no decorrer da mensagem, da pregação. Em cima desse texto, irmãos, nós precisamos entender que uma consequência imediata de nós que conhecemos a Cristo, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, tem uma consequência imediata. É nós pensarmos como é que nós vamos lidar com aqueles que não conhecem a Jesus. Muito provavelmente, se você não veio de um lar cristão, você tem na sua família pessoas que não conhecem a Jesus. Você tem amigos no seu trabalho, você tem amigos no seu local de estudo, você interage com pessoas que não são fiéis ao Senhor. Elas até têm uma simpatia pelo Evangelho, mas não conhecem a Jesus. Eles têm as suas vidas vividas distante do projeto de Deus para a vida do ser humano. Eu tenho absoluta certeza que você tem contato com esse tipo de pessoa. E talvez uma pergunta que vem ao nosso coração seja: como é que a gente lida? Como é que a gente lida com essa situação? A gente abandona ou a gente abençoa essas pessoas? Como é que os filhos da luz, os filhos de Deus, lidam com as pessoas que não conhecem a Jesus, que são boas pessoas, que são bons pais de família, que são pessoas que interagem conosco? A gente abandona e segue a nossa vida, vive no nosso núcleo, apenas voltando a nossa vida para os crentes, para aqueles que também caminham com Jesus? Ou nós, de algum modo, abençoamos esse povo? Como viveremos? Talvez seja a pergunta que nos norteia esta noite pela Escritura. Santo Agostinho, bispo do quarto século, bispo de Hipona, norte da África ali, ele escreveu um livro chamado de A Cidade de Deus. E nesse livro, A Cidade de Deus, ele diz que existem duas cidades, dois centros governados por dois tipos de amores, de pessoas com o coração regenerado, que amam a Deus, e pessoas que não têm o coração regenerado, que amam a si mesmo. Ou seja, ele traduz as relações dos seres humanos como duas cidades, ou seja, os filhos de Deus e os filhos da serpente, fazendo uma analogia a Gênesis ali do início, onde esses dois tipos de pessoas, aqueles que conhecem a Deus, têm suas vidas moldadas por Deus, caminham rumo aos céus pensando nos aspectos celestiais, e pessoas que vivem as suas vidas para eles mesmos, a sua maneira, do seu modo de viver. Habitantes do reino de Deus e habitantes da cidade dos homens. Esse texto ele vai tratar sobre esse aspecto. Nós temos o justo Abraão tendo que lidar com pessoas injustas ali em Sodoma e Gomorra. O que fazer? São pecadores, são ímpios, não conhecem a Jesus. Como lidar com essas circunstâncias? E essa passagem bíblica, ela nos aquece o coração e tenta nos mostrar esta verdade, porque Gênesis, ele tem esse perfil. Ele foi escrito com a intenção de mostrar para o povo de Deus que estava caminhando rumo a Canaã, que toda a criação não eram criaturas para serem adoradas, mas eram obras da mão de Deus. A ideia de Moisés era corrigir a visão do povo que estava indo até Canaã. Povo que adorava bezerro, que adorava sol, que adorava a lua. Esse povo olhava para a criação de Deus e reverenciava. E Moisés escreve o livro de Gênesis para dizer: não, isso não são deuses, eles são obras da mão de Deus, eles dependem de Deus. E Gênesis está dividido, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, é o que os historiadores chamam de história primeira, história primeva. E a partir do capítulo 12, nós temos aí a história patriarcal, iniciando com o chamado de Abraão, o nascimento de Isaac, passa por Jacó e passa pela história de José, até que se encerra no capítulo 50 de Gênesis, Jacó abençoando ali, os seus descendentes. É importante que a gente tenha essa distinção, porque neste capítulo 18 que nós estamos estudando nesta noite,
nós temos as reafirmações dos termos pactuais de Deus com Abraão. No capítulo 12 ele chama Abraão e diz: olha, tu vai sair da tua terra, da tua parentela, tu vai ser uma bênção. E aqui no capítulo 18 ele reafirma esses termos. Ele diz: olha, eu continuo contigo, eu mantenho a promessa que eu fiz a você, você vai ser bênção para o povo de Deus. Então, no final das contas, o que esse texto trata? Ele trata sobre a semente de Abraão, como uma narrativa pessoal de um homem se enquadra no grande drama das Escrituras, na história que Deus está escrevendo. É assim que Deus faz. De algum modo também nós temos uma certa importância no drama das Escrituras. Você tem a sua história pessoal, com a sua família, com a sua casa, sua vida comum do lar. Mas de algum modo a sua vida também impacta no grande drama das Escrituras, na história que Deus está escrevendo sobre o seu povo, de como Deus intenta salvar a humanidade dos seus pecados e apresentar a ela um caminho de redenção. Você está envolvido nesse processo. Você que foi alcançado por Deus está incumbido, comissionado com esse processo de fazer algo pelo reino de Deus, com a sua micro-história inserida na grande história, na grande narrativa de Deus, no grande plano de Deus de redenção da humanidade. E é importante que a gente tenha isso em mente, essa relação entre as sementes. A semente de Abraão, os filhos de Deus, o povo da promessa, o povo que vive pela fé, e a semente da mulher, a semente da serpente, que vive os seus próprios desejos, que vive para si mesmo, que cede aos desejos da carne. Mas nós precisamos tomar cuidado aqui para não fazer uma pregação pessoal, do cunho diz: veja o que Abraão fez, faça igual e seja abençoado. Não é essa a intenção, porque toda a Escritura aqui, e não está falando especificamente sobre a história de um homem, mas está falando da história de um grande Deus, de como esse Deus poderoso intervém e usa pessoas comuns, como eu e você, para fazer a sua poderosa obra e o seu nome ser glorificado. É importante que a gente entenda isso, e eu quero tratar aqui com você, o que a gente aprende aqui é como Deus abençoa a cidade dos homens, através de mim e de você, que somos filhos de Deus, que pertencemos à cidade de Deus, a cidade que foi planejada e arquitetada pelo próprio Deus, a nova Jerusalém celestial que desce dos céus, o povo que não caminha pelos seus próprios olhos, mas caminha pela fé, seguindo os passos de Jesus e buscando o reino dos céus. Eu quero caminhar com você nesta noite falando sobre 4 lições preciosas, no tempo que eu tenho, para nós tratarmos esse assunto e dizer que, primeiro, Deus abençoa a cidade dos homens através da cidade de Deus. Segundo, Deus conserva a justiça na cidade dos homens através da cidade de Deus. Terceiro, Deus ouve o clamor na cidade dos homens através da cidade de Deus. E por último, Deus livra da destruição os cidadãos da cidade dos homens através dos cidadãos da cidade de Deus. Então, para resumir, Deus abençoa, Deus conserva, Deus ouve e Deus livra, para a gente tentar ser didático aqui. E aí o primeiro ponto é: Deus abençoa a cidade dos homens através da cidade de Deus. Como? Veja o texto, versículo 16. Quando aqueles homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que ele certamente virá a nascer uma grande e numerosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja o que Deus está fazendo aqui. Olha como Deus abençoa a cidade dos homens através dos cidadãos da cidade de Deus. Deus agora conversa e pensa: eu vou esconder de Abraão, o meu servo? Eu devo esconder isso dele? Visto que ele vai ser bênção para o povo da terra, visto que ele vai ser bênção para as nações, eu devo esconder o que eu vou fazer? E sabe por que Deus abençoa a cidade dos homens através das nossas vidas? Porque Deus não esconde dos seus filhos o que Ele pretende fazer. Você pode olhar, e talvez você chegou aqui arrasado, destruído, mas eu quero dizer para você que você é um privilegiado. Por quê? Porque você conhece, você é portador dos oráculos de Deus. Você não entendeu o que eu disse? Ou você está muito distante? Você é portador dos oráculos de Deus, você conhece o final da história, meus irmãos. Você sabe como tudo vai acabar. Você pode procurar talvez aí pessoas aflitas porque não sabe o que será da sua vida. Nós temos paz em meio à guerra. Por quê? Porque nós sabemos que quando tudo isso aqui findar, nós ouviremos
o nosso nome sendo chamado por Deus. Ah, meus amigos, meus irmãos, nesta noite, nós somos portadores dos oráculos de Deus, do conhecimento eterno de Deus. Deus não esconde dos seus filhos o que Ele planeja fazer. Nós conhecemos, irmãos, como diz Calvino, o que significa os juízos de Deus e qual o seu objetivo. Você conhece qual é o plano de Deus? É redimir a humanidade e levar para si um povo zeloso e de boas obras para o glorificar eternamente. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós temos endereço certo. Deus não esconde do seu povo o que Ele planeja fazer. Ele sabe, nós sabemos qual é a intenção de Deus. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor falou, quem não profetizará? Nós conhecemos os oráculos, o conhecimento de Deus, nós somos portadores da palavra de Deus, do Evangelho. Se você não entende isso como uma grande responsabilidade e um grande privilégio, você tem entendido errado o Evangelho. Mas não só isso, nós não só somos portadores dos oráculos de Deus, Deus revela a nós o que Ele intenta fazer na humanidade, mas Ele também nos fez um povo grande e numeroso. É disso que Ele fala a Abraão, dizendo: olha, eu vou esconder de Abraão o que eu tento fazer, visto que ele vai ser um povo grande e numeroso. Meu irmão, hoje, domingo à noite, muito provavelmente, milhões de pessoas estão reunidas em torno do nome de Cristo, porque Deus nos fez um povo grande e numeroso. Mesmo que você olhe para essa comunidade e pense: ah, mas nós somos tão pouquinhos, tem gente aí enorme, nós somos apenas uma pequena fração da igreja invisível de Deus, que estão conectados, sabe pelo quê? Pelas promessas. Nós vivemos de promessa. Nós somos um povo grande e numeroso, porque nós não confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no Espírito de Deus, que guia e sustenta a sua igreja através dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós somos, irmãos, e confiamos nessas promessas, e nós precisamos entender que a bênção de Deus, que está sobre as nossas vidas, é a autorização que Ele dá para que nós cresçamos, que nós multipliquemos. O povo de Deus, irmãos, abençoa os filhos dos homens. Nós somos bênção, e devemos ser assim, bênção da nossa vizinhança, bênção no nosso local de trabalho, porque nós somos mediadores pactuais. O que significa isso? Irmãos, nós apresentamos à humanidade o que Deus deseja fazer com eles, que é se relacionar. Se nós não entendermos esta verdade, nós seremos apenas crentes nominais. Você sabe o que nós somos portadores, irmãos? Daquele seu vizinho e amigo que talvez venha na sua mente agora, que não conhece Jesus. Você tem a rica oportunidade de dizer para eles: olha, eu posso mudar a tua vida. Como? Com uma informação. Que informação? Você é amado por Deus. Se você se voltar para Ele, Ele pode perdoar os teus pecados e te dar uma nova vida. Nós estamos aqui, sabe o que? Mediando o relacionamento de um Deus santo com um homem pecador. De que modo? Apresentando a verdade do Evangelho, porque foi confiado a nós as boas novas de Deus para a humanidade. E o que isso significa para nós, irmãos? Que nós conhecemos a história, nós conhecemos o final da história. Só que infelizmente, irmãos, muitos de nós têm abandonado o consolo de Deus e nos encantado com os encantos que o mundo tem produzido. Muitas vezes, sabe por que talvez esta palavra não cause em nós arrepio, não mexa com a nossa estrutura? Porque nós estamos encantados com o que o mundo tem oferecido, mas nós somos mediadores pactuais. Desde o princípio, Deus escolheu um povo e os vocacionou para ser canal de bênção para essa humanidade. Ou seja, aonde nós estamos, o nosso ambiente de trabalho de algum modo deveria melhorar. Por quê? Porque lá tem um crente, um agente pactual do reino de Deus, uma bênção para a humanidade. Alguém que zela pela justiça de Deus, alguém que faz as coisas de modo correto, que ama a Deus. Ah, meus queridos, nós precisamos entender e deixar a nossa posição de observação, de sermos apenas observadores. Não,
Nós precisamos ser protagonistas nesse aspecto, irmãos. Não sermos subservientes ao que o mundo tem jogado para nós. O mundo tem ditado como a igreja deve andar. A mídia tem ditado como a igreja, os crentes, os filhos de Deus devem andar. Não, querido, nós temos um manual melhor. Nós deveríamos estar apresentando para a humanidade um modo de vida, de viver diferente, alegre em Cristo Jesus, não nos satisfazendo com as alegrias que alegram o coração dos seres humanos perdidos sem Deus. Queridos, nós temos uma alegria maior e melhor. Nós deveríamos estar ditando as regras na sociedade, porque nós somos mediadores de um pacto maior, abençoador. Mas muitos de nós, irmãos, temos trocado a palavra de Deus pela sabedoria secular. Muitos têm alegrado o seu coração não com as frases da Escritura, mas com a frase de um coach, alguém que diz uma frase bonita na internet, que alegra e muda o teu dia. Mas você tem uma sabedoria maior e melhor, que não veio da mente humana, mas veio do coração de Deus. Se nós não entendermos esta verdade, nós seremos subservientes à cultura, à economia, à mídia. Nós somos um povo diferente porque o nosso manual é diferente, a nossa tendência é os céus. Esta verdade precisa confrontar os nossos corações. Segundo ponto, Deus conserva, Deus abençoa, mas Deus conserva a justiça na cidade dos homens, através da cidade de Deus. O verso 19 diz assim: porque eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Olha só, olha o poder que existe aqui. Deus desceu com o intuito de fazer, sabe o quê? Duas coisas no capítulo 18. Primeiro, anunciar o nascimento de Isaac, verso 1 até o verso 15. E segundo, destruir, anunciar que destruiria os vizinhos de Abraão, do verso 16 até o verso 33. Foi só esses dois aspectos do capítulo 18. Deus anunciar o nascimento de Isaac para o velho e a velha Abraão e Sara, e anunciar que os vizinhos deles seriam destruídos. Mas Deus não desceu para contar uma fofoca para Abraão. Disse assim: rapaz, eu estou aqui sem fazer nada, eu já fofocar aqui e dizer que eu vou fazer, que eu vou destruir os vizinhos dele. Não era a intenção de Deus. A intenção de Deus era que Abraão aprendesse com o seu juízo. O juízo de Deus nos ensina. Veja o que o texto diz: porque eu o escolhi. O verso anterior diz assim: eu vou anunciar para ele, porque ele vai ser uma grande nação, ele vai ser numeroso, eu vou anunciar porque ele vai ser um poderoso na terra. E qual é a finalidade de eu anunciar isso para ele? Por que eu vou anunciar isso para ele? Para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Qual é a intenção de Abraão? Qual é a intenção de Deus com Abraão? Diz: Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e você tem que entender que o meu juízo cai sobre eles, porque eles abandonaram o relacionamento deles comigo. Eles são pecadores, eles se distanciaram da minha presença. Agora você vai olhar o exemplo do que vai acontecer com eles, vai pegar a sua casa e vai esconder, e vai dizer assim: olha, está vendo o que é que Deus faz com aqueles que se voltam contra ele? E a tua casa vai ensinar eles depois deles, para que eles não abandonem o caminho do Senhor, porque aquele que abandona o caminho do Senhor já sabe qual é o destino: a destruição. A intenção dele era que ele ensinasse os seus filhos. Irmãos, veja que como Deus trabalha é um modo lindo. Deus trabalha com graça e lei. Deus trabalha com indicativos e depois imperativos. Primeiro Deus chama Abraão, ou chama a mim e a você, e diz quem você é. E diz o que ele fez por mim e por você. E então nos ordena e nos comissiona para fazer a sua obra e obedecer os seus estatutos. Deus não simplesmente te dá uma ordem. Primeiro ele te chama e diz assim: você é meu filho. Eu morri por você para te dar salvação. Ele te posiciona e ele diz o que ele fez por você. E então ele te ordena e diz assim: me obedeça, siga os meus mandamentos. A minha lei é proteção para a tua vida. A minha lei é
esconderijo, é segurança para os meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja como Deus trabalha. Irmãos, por que Ele faz isso? Porque a justiça na cidade dos homens, ela é conservada pelos filhos de Deus. Quando estamos diante do caos, da injustiça, da perversidade, são os filhos de Abraão, os filhos de Abraão pela fé que somos nós, os filhos de Deus, que nos erguemos para corrigir as coisas. Irmãos, meus queridos, nós que já somos pais, não podemos negar aos nossos filhos este ensino, o ensino desta verdade, para não corrermos o risco de suprimir a verdade de Deus. Nós precisamos entender que isso significa que nós não podemos apenas ser reto aos nossos próprios olhos, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles ajam como agentes de Deus, que mediam o pacto de Deus com as pessoas perdidas. Muitos, queridos, muitos têm criado os seus filhos para serem ricos, para serem famosos, para serem bem-sucedidos. Mas quando fazemos isso, irmãos, estamos negando aos nossos filhos a sua verdadeira identidade. Porque sua verdadeira identidade não é prosperar nesta terra, mas é ser agente de Deus para a transformação da sociedade. É ser luz, é ser sal em meio às trevas. Porque é a luz de Deus, da igreja de Cristo no meio desta terra, que ainda preserva essa cidade, esse estado, esta nação. É porque aqui ainda existem justos, um remanescente fiel, aqueles que amam a verdade, que agem com justiça, aqueles que não se corromperam, aqueles que não abandonaram a verdade do Evangelho, mas que se mantêm fiéis, mesmo à custa dos seus próprios, muitas vezes da sua reputação, muitas vezes através de custos pessoais, se mantêm fiéis à verdade do Evangelho, porque naquele grande dia, irmãos, nós não seremos avaliados pelo quanto nós fomos bem-sucedidos aqui nesta terra, nós seremos avaliados por Deus pelo quanto nós fomos fiéis a Ele. Esse é o maior consolo do meu coração, em saber que, embora eu pregue, embora eu me desgaste, embora eu ensine e não haja sucesso nisso, ainda assim, naquele grande dia eu não serei julgado pelo sucesso, mas pela fidelidade à palavra de Deus, pela fidelidade àquilo que a verdade bíblica nos ensina, e nós também seremos avaliados por isso, o quanto nós somos fiéis em transmitir à nossa geração, aqueles que vêm depois de nós, as verdades eternas, porque a evangelização do mundo depende de quanto os seus filhos, os meus filhos, forem fiéis à verdade do Evangelho. Nós temos uma viva esperança, que quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós acordaremos com o Senhor. Nós temos a viva esperança que o Senhor vem buscar o seu povo, a sua igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas se não for, os seus filhos compreendem que eles são responsáveis por difundir o Evangelho. É para os seus filhos, para os meus filhos, que será confiado a direção da igreja e a pregação do Evangelho. E sabe quem foi que Deus confiou para ensinar? Não foi o pastor da igreja. Não foi o líder de jovens. Não foi o líder de adolescentes. Foi você, fui eu. Nós somos os responsáveis por ensinar as verdades eternas a ele. Nós precisamos conscientizá-los que eles são parte da grande missão de Deus. Ei, você jovem e adolescente que me escuta, você é parte da grande missão de Deus. Deus está escrevendo o drama das Escrituras, Ele está escrevendo a sua história, e você é convocado a participar desse projeto. Você é um auxiliar, é um cooperador de Deus neste processo de anúncio das verdades do Evangelho. Não perca isso de mente. Você não foi chamado apenas para viver e sobreviver. Você, jovem e adolescente, não foi chamado apenas para ir para a escola, estudar, fazer conta, aprender a escrever direito. Não foi apenas para jogar os N jogos que talvez você jogue, ou assistir vídeo no YouTube, ou para ter seu próprio canal no YouTube. Você foi chamado para algo maior e melhor, para representar Deus e ser agente pactual de Deus, fazer parte do drama das Escrituras, ligar pessoas perdidas com o Evangelho. É mesmo, irmão? Sim. Você, jovem e adolescente, eu tenho absoluta certeza que você tem colegas, você tem amiguinhos.
Você já comentou sobre a sua fé com ele? Você sabe explicar a sua fé? Você sabe explicar o que Deus está fazendo na sua vida? Você precisa entender essa verdade. Terceiro, eu estou caminhando para o fim. Deus ouve o clamor contra a cidade dos homens, a partir da cidade de Deus. Veja o que Deus diz: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem sido praticado corresponde com este clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Deus revela a Abraão o seu plano, dá a ele as instruções daquilo que ele pretende fazer, diz para ele qual é a sua intenção. Mas Deus é um Deus justo. Aqui o texto bíblico não diz quem é que está clamando, mas diz que chegou um clamor até Deus, que chegou um clamor diante de Deus, dizendo: Deus, a cidade se corrompeu, Deus, os pecados são tantos. Alguém orou e clamou a Deus e fez chegar até ele as ofensas que Deus estava sofrendo naquelas cidades de Sodoma e Gomorra. E é importante que a gente entenda, irmão, que Deus pode até estar em silêncio, mas o sucesso dos ímpios não significa a imobilidade e a indiferença de Deus. Havia ali um clamor dos injustiçados. Deus ouve o clamor. Deus continua com seus ouvidos abertos para o clamor dos filhos de Deus contra as injustiças que estão sendo praticadas nas cidades. Deus continua escutando. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus responde aos pecados que se agravam. Veja que quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, e talvez você de imediato faça uma associação, que o pecado de Sodoma e Gomorra seja o pecado da homossexualidade. Como é que você sabe disso? Porque houve um intento ali dos homens da cidade de atacarem e violentarem os dois anjos que se hospedaram na casa de Ló. Então a nossa mente imediatamente se inclina, não é porque eles pecavam nesse sentido. Mas o texto de Ezequiel 16, 49, lança luz sobre qual era o real motivo e o problema daquela cidade, de Sodoma e Gomorra. O verdadeiro problema deles, diz Ezequiel, é assim: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e prosperidade, nunca ampararam os pobres e os necessitados, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu os removi daquele lugar. Isso é um alerta, irmão. Os pecados de Sodoma e Gomorra iam além dos pecados homossexuais que ofendiam a Deus. Mas ali também nós tínhamos uma cidade orgulhosa e com pouca misericórdia, que massacravam os outros, que deixavam reinar as injustiças. O pobre não era amparado, mas sofria ali. E veja que Deus usa inclusive uma linguagem antropomórfica, onde Deus desce e vê. Deus assume a forma humana, com a capacidade e habilidade de descer e visualizar de fato se o pecado que estava sendo praticado ali correspondia com o clamor que tinha chegado a ele. E agora Deus visualiza tudo isso, e então vê que aquele pecado de fato ofende. Mas o fato de Deus descer e ver encoraja Abraão a interceder, porque Abraão entende que Deus não julga precipitadamente. Deus não simplesmente ouviu o clamor e já agiu. Ele desceu e contemplou com os nossos próprios olhos, com seus próprios olhos, o que a cidade estava praticando, estava fazendo, as ofensas que estavam sendo feitas naquele lugar. Então Deus age nesse sentido. E aí nós somos desafiados. E o que isso significa para nós? Que nós carregamos uma responsabilidade sobre os ombros. Que responsabilidade é essa? De devermos ser bênçãos para a família e para a sociedade. Nós não fazemos vistas grossas ao pecado. Nós não compactuamos com o pecado da cidade, dos homens. Não, o povo de Deus não deve fazer isso. Não deve minimizar os pecados. Mas eles devem clamar, se achegar a Deus e dizer: meu Deus, a injustiça tem sido praticada. Meu Deus, a cidade se voltou contra ti. Em vez de simplesmente reclamarmos dos horrores da cidade, o nosso papel como povo de Deus é clamar
pela cidade, dizendo: Deus intervém. Deus trata o coração dessa cidade. O crime tem reinado, a injustiça tem reinado, o pobre tem sido esquecido, todos têm sido abandonados, mas Deus tem misericórdia, inclina o coração desse povo para ti, porque o papel da igreja de Cristo aqui não é simplesmente participar de um censo do IBGE e dizer: Piripiri tem 5, 10% de evangélico. Não. O nosso papel aqui é sermos agentes, presença fiel, de sabermos que a sociedade pode desmoronar, mas quando ela tiver sem esperança, ela diz: não, vamos para a igreja, porque lá existe um povo que clama pela cidade. Quando tudo se perder de vista, que a sociedade perder a sua esperança, ela precisa saber que existe um povo que conhece os oráculos de Deus, que existe um povo que mantém os seus joelhos dobrados em comunicação acessível com os céus. A cidade precisa saber que há um povo que não se rende à corrupção, que não se rende ao pecado, que não se rende aos desmandos, mas permanece fiel ao seu Deus. Resumindo o que nós vimos até aqui: Deus abençoa a cidade dos homens através da cidade de Deus, Deus conserva a justiça na cidade dos homens através da cidade de Deus, e Deus ouve o clamor na cidade dos homens através dos filhos de Deus. O clamor que Deus escuta é os filhos de Deus orando. Deus desce e vê Sodoma, porque os filhos de Deus clamaram, oraram e disseram: Deus, aqui tem sido praticada injustiça contra ti. E Deus desceu e interviu. Mas Deus livra da destruição os cidadãos da cidade dos homens, a partir da cidade de Deus. Aqui é o texto mais longo, eu não vou relê-lo, porque é Abraão insistindo com Deus. Abraão agora toma coragem e diz: Deus, tu és justo, tu não destrói o justo com o injusto, por isso eu vou me atrever a fazer uma série de questionamentos. E Abraão começa dizendo: olha, se houver lá 50, o Senhor vai poupar? Deus diz: eu poupo. E se houver 45, eu poupo. E se houver 30, eu poupo. Eu não os mato. Por 6 vezes Abraão se dirige a Deus e diz: Deus, tu não destrói o injusto com o justo. Ao ponto de que na matemática ali, chega ao ponto de 10. E Deus diz: olha, se lá houver 10, a cidade mesmo pecando contra mim, será conservado. Você tem dúvida porque a humanidade ainda não afundou? Você tem dúvida porque a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado ainda não sucumbiu? É porque existe um povo, irmãos, que é um remanescente fiel. Existem justos, e Deus não derramará da sua ira aonde estiver justo. Nós conservamos. Deus tem misericórdia dessa nação, porque tem o seu povo neste lugar. Por isso nós precisamos nos manter fiéis a Deus, porque nós somos o sal que conserva esta nação da destruição. O nosso papel aqui é anunciar as verdades do reino de Deus. Abraão responde à vocação que ele tinha, irmãos. A vocação dele lá no capítulo 12, é de ser bênção. Veja que o texto, e eu preciso ler o versículo 22, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu na presença do Senhor. Deus anunciou para Abraão, disse: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, estou mandando 2 anjos lá agora para destruir. Abraão não foi se esconder. Sabe o que Abraão fez? A sua vocação. Disse: Senhor, tu me chamou para ser bênção para as famílias. Assim o Senhor, quando me chamou, me vocacionou para isso. Abraão se permaneceu firme na presença do Senhor. Firme, isso é emblemático para nós, irmãos. Quando a destruição reinar, o povo de Deus precisa se permanecer firme na presença do Senhor, intercedendo e diz: Deus, muda esta nação. Deus, eu sei que nesta nação tem pecadores, mas o Senhor ainda é grande em misericórdia. Converte o coração deste povo para ti, Senhor. E eu preciso dizer aqui que Abraão não fez uma oração egoísta. Ele não disse: Senhor, acaba com todo mundo e livra só o meu sobrinho. Lá eu só tenho 4 pessoas. Ló, minhas 2 sobrinhas, né, 2 filhas do meu sobrinho e a esposa dele. O resto pode descer a lenha, que eu não estou nem aí. Não, ele não faz um pedido pessoal, ele clama e intercede por todos, porque ele diz: olha, ali tem pessoas que são pecadoras, são miseráveis, sim, se voltaram contra Deus, mas ainda assim, Senhor, tu é misericordioso, tu pode atraí-las para ti. Essa é a esperança dos filhos de Deus, irmãos. Abençoar os ímpios, irmãos, são abençoados com a presença dos filhos de Deus. Você é bênção aonde você vai.
no teu local de trabalho, aonde você entra, chegou a presença de Deus, chegou um filho de Deus, como Paulo diz, um embaixador do reino de Deus, porte-se como tal. A gente não tem orgulho às vezes de dizer, olha, eu trabalho em tal lugar, olha meu credencial. Nós temos uma credencial maior e melhor, porque ela não é uma credencial que o homem pode arrancar, mas ela é um selo do Espírito Santo de Deus nos marcando, e onde quer que nós vamos, nós somos conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus, portadores da promessa de Deus, portanto devemos agir como tal. E o que isso significa para nós? Ao invés, irmãos, muitos cristãos, ao invés de intercederem pelos transgressores, muitos se alegram com a derrota, com a destruição deles. É incompatível, irmãos. Eu sei que na sociedade existem muitos criminosos, que talvez a maneira mais fácil, do ponto de vista humano, principalmente quando nós somos lesados, assaltados, quando nós somos feridos por aqueles que cometem crime, o nosso desejo talvez primário, humanamente falando, é dizer assim, rapaz, que morra, que seja destruído, devia morrer mesmo, pagar com a vida. Mas quando nós lançamos as lentes cristológicas, nós precisamos olhar e dizer assim, é a imagem de Deus. É um filho de Deus, irmão. Alguém que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Talvez a diferença entre ele e nós, de algum modo, olhando aqui com as lentes cristológicas, do amor de Cristo pelo perdido, é que ele não teve a oportunidade que talvez eu e você tivemos de sermos fiéis a Jesus e caminhar com ele. Mas a lição de Jesus na cruz, olhando para um ladrão que cometeu o crime, é uma extensão da mão de misericórdia, dizendo, eu sei que você pecou, eu sei que você errou, eu sei que você é miserável, eu sei que seu destino é a morte. E aqui eu não estou dizendo com estas palavras que aqueles que cometem crime e pecados devem ser perdoados das suas penas com a sociedade, pelo contrário. Mas não é papel do nós como cristão desejar que ele seja destruído, mas que ele seja salvo. Pague pelos seus crimes, pague pelos seus pecados, mas que encontre-se com Jesus e tenha a sua vida transformada e possa viver uma vida diferente. O papel da igreja, irmãos, é ser presença fiel. E eu lanço aqui as lentes cristológicas, considerações cristológicas, é que Abraão fez um dos mais belos clamores. Ele clamou por pecadores. Mas houve ainda na palavra de Deus, em Êxodo, um clamor mais ousado. O clamor de Moisés. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Lá fica a liderança do povo, do arraial do povo de Deus, fica sob os cuidados de Arão. O povo convence Arão, e Arão também é envolvido naquela trama, fazem um bezerro de ouro e adoram. Moisés desce, fica chateado, mata alguns deles, e Deus fica extremamente chateado e diz, eu vou destruir esse povo, e de ti eu vou suscitar um povo para mim. Moisés poderia ter ficado extremamente orgulhoso com aquilo, e disse, mata mesmo, Senhor. Mas ele disse, não, Deus, não faz isso. Se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Senhor, dá uma nova oportunidade para eles. E assim Deus fez, foi um clamor grande. Mas ainda assim, houve clamor mais ousado, o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 53 diz que, 53:2 diz assim, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo Jesus tinha condições maiores e melhores do que Abraão, do que Moisés, de clamar a Deus por mim e por você, porque ele foi parte ofendida. Foi os nossos pecados que o lançaram na cruz, foi os nossos erros que o lançaram na cruz. Todavia ele crucificado já para inspirar, para morrer, entregar o seu espírito ao Pai, ele clama e diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Pai, eu estou pagando completamente a dívida dele. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele declara e diz, Cristo morreu por nós enquanto nós éramos os seus inimigos. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, fez um clamor maior,
o servo sofredor, clamou mais por mim e por você. Concluo dizendo, lições que nós aprendemos aqui. Assumam uma posição de serviço abençoador. Irmãos, o povo de Deus, ele precisa ser um povo diferente. O povo de Deus não pode ser um povo igual ao mundo. Eu preciso dizer isso para você, porque eu não quero ser responsabilizado por esta informação. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso lhe dizer. O povo de Deus precisa ser um povo diferente. Nós não somos igual ao mundo, irmãos. Nós somos portadores dos oráculos de Deus. Precisamos agir como crente que quer ir morar no céu. Infelizmente, muitos cristãos têm prestado um desserviço ao Evangelho. A sua conduta cristã tem sido vergonhosa para o Evangelho. Mas, querido, você não foi chamado para viver como o mundo vive. Para isso você estaria no mundo, desfrutando das alegrias que o mundo dá. Você foi chamado para viver uma vida diferente. Nós temos um manual melhor, nós precisamos ser a régua moral da sociedade. Nós precisamos restabelecer a posição de protagonismo. Nós precisamos restabelecer a conduta moral da sociedade, de alguém olhar e dizer assim, é crente, pois pode confiar. É crente, pois é uma pessoa sincera, tem moral. Queridos, nós precisamos restabelecer isso, porque foi-se os dias em que um crente se podia confiar na palavra dele. Nós não podemos abrir mão disso, irmão. Nós somos o povo de Deus. Falar que nós somos o povo de Deus é mais do que dizermos, homem de Deus, mulher de Deus. Precisamos agir como tal. Você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não é quando Deus te usa em profecia e mistério. É quando você é responsável e anda de cabeça erguida na sociedade, sem ter do que se envergonhar. Precisamos ser a régua moral. Segundo, ensine os seus filhos a conservar a justiça e ao direito em meio a um mundo sem Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles são mediadores pactuais, ministros da reconciliação, servos da justiça de Deus em meio à cidade dos homens. Os nossos filhos precisam entender que eles serão porta-voz de Deus, que eles serão a voz que resplandecerá e dirá sobre as verdades eternas. Eles precisam conhecer Bíblia, irmãos. Eles precisam saber orar. Eles precisam ensinar as verdades eternas. Eles precisam ter conhecimento. E somos nós, irmãos, que precisamos apresentar isso a ele. É responsabilidade pessoal e intransferível. Terceiro, use o seu tempo de reclamação por tempo de oração. Irmãos, os crentes se tornaram um povo chato, reclamador de tudo. Tudo é problema. Nós precisamos nos erguer em oração. Eu sei que muita coisa você resolve talvez reclamando, prestando uma queixa, dizendo isso, mas o Evangelho não é um serviço, não é um streaming que você paga, não é uma concessionária de energia que lhe fornece, que você pode reclamar se o serviço não está chegando até você. Nós somos um povo de Deus que precisamos crer que a oração transforma. Nós precisamos crer e às vezes insatisfeito com alguma situação, nós precisamos dobrar o nosso joelho e dizer, Deus transforma o coração deste homem, dessa mulher, muda a vida dele. Senhor, ele está me perseguindo, ela está me perseguindo. Meu Deus, eu não preciso ir às vias de fato. Eu tenho um Deus que peleja por mim. Deus transforma. Nós não precisamos reclamar de tudo, irmão. Nós precisamos transformar o nosso tempo de reclamação em tempo de oração, de clamar a Deus e dizer, Deus, ou transforma ou muda o meu coração. Nós somos o povo de Deus que temos acesso aos céus. Se você tivesse influência de falar com o presidente da república, com um telefonema, você não mudaria muita coisa? Sim ou não? Sim, você tem um telefone do poderoso Senhor do universo, que te atende. Nós precisamos transformar os nossos momentos de reclamação em oração, irmão, em clamor diante de Deus, porque nós somos o povo de Deus. É isso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, como ela, aqui na terra, como ela é feita lá nos céus. Quarto e último, e aqui eu encerro, faça da sua presença um freio para a destruição. Queridos, o povo de Deus não pode ser um promotor de injustiça. Nós não podemos ser um promotor de esperteza e de corrupção. O povo de Deus nunca deveria ser associado à corrupção. O nome de um crente nunca deveria estar metido com enroladas. O nome de crente jamais deveria estar submetido a situações vergonhosas e vexatórias, porque nós somos o povo de Deus, nós representamos os céus. Um agravo contra um crente, irmãos, ele repercute na igreja de Deus, repercute no Evangelho. Eu lembro-me como do David Wilkerson pecou, ele caiu por adultério. Aquele homem se voltou na televisão arrependido e as suas palavras ecoam até hoje.
Ele não se justificou, ele não disse que foi tentado, ele não disse que foi um erro passageiro. Ele disse: irmãos, eu estou abandonando o ministério, e eu peço desculpa ao missionário, aos pastores, porque eu vou transformar a vida de vocês, o seu serviço mais duro do que de fato ele já é. Porque agora, quando um pastor se levantar para pregar, vão lembrar de mim, do pecado que eu cometi. Eu vou transformar a pregação do evangelho em algo mais penoso do que de fato ele já é. Irmãos, nós não podemos prestar um desserviço ao nome de Cristo Jesus. Mas as pessoas devem olhar para nós e dizer: se é para ser crente como ele, eu quero ser. Se é para servir o Deus que ele serve, eu quero ser. Porque ele não resolve na pancada, ele não resolve na esperteza, ele não resolve na influência. Ele resolve sendo leal, fiel, obedecendo às leis, agindo como um crente. Louvado seja o nome de Deus. Sua presença é sal, deve conter a maldade e a desgraça no meio da cidade. Queridos, o povo de Deus não pode agir como os ímpios agem. Sabe por quê? Porque nós precisamos apresentar à sociedade um caminho melhor, uma alternativa melhor. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o novo e vivo caminho. O sangue de Jesus nos aproximou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele diz que o que se espera de seus ministros é que eles sejam fiéis. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos manter-nos fiéis, sermos presença fiel na sociedade. Eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade. Como os irmãos já